A neve caía em flocos grossos sobre a vila de Eldória, no coração das Montanhas Negras, onde o vento uivava como almas perdidas entre os pinheiros ancestrais. A mansão decadente dos Von Hart, no topo da colina íngreme, parecia um esqueleto de pedra cinzenta, suas torres tortas perfurando o céu carregado de nuvens. Dentro daquelas paredes frias, Elara Von Hart, de 18 anos, tremia não só pelo frio que se infiltrava pelas frestas das janelas, mas pelo peso da vida que a sufocava como uma maldição antiga. Elara era uma visão de fragilidade em meio à opulência desbotada. Cabelos negros como a meia-noite caindo em cachos selvagens sobre ombros magros, olhos verdes que carregavam o verde das florestas proibidas, e uma pele pálida marcada por hematomas escondidos sob o vestido puído de lã cinza. Sua mãe, a bela Lady Isolde, havia morrido no parto que a trouxe ao mundo, deixando-a à mercê de Gregor von Hart, o padrasto cruel que herdara a fortuna da família e a dissipara em jogos de azar e bebedeiras nas tabernas sombrias da vila. Naquela noite, o salão principal ecoava com o crepitar da lareira moribunda. Gregor, um homem corpulento de barba desgrenhada e olhos injetados de vinho, andava de um lado para o outro, as botas pesadas batendo no piso de madeira rangente. Ele vestia um casaco surrado, bordado com as insígnias desbotadas da nobreza local, mas sua postura era a de um caçador encurralado. "Maldita neve!" resmungou ele, cuspindo no fogo. "Os credores estão batendo à porta, e eu não tenho mais ouro para calar suas bocas. Mas você, garota, você vai resolver isso." Elara, encolhida em um canto escuro, ergueu o olhar com o coração apertado. Ela sabia o que viria. Desde a morte da mãe, Gregor a tratava como uma mercadoria, uma dívida viva a ser cobrada. As surras vinham por qualquer motivo, um jantar queimado, um olhar desafiador, e as noites solitárias em seu quarto no sótão a faziam sonhar com as lendas das montanhas. Lobos que andavam como homens, alfas que governavam nas sombras das florestas eternas, e tratados antigos entre humanos e as criaturas da noite. "O que você quer de mim agora?" perguntou ela, a voz baixa, mas firme, ecoando o orgulho que herdara da mãe. Seus dedos tremiam ao apertar a bainha do vestido, sentindo as cicatrizes invisíveis da alma. O sentimento de ser indesejada, uma aberração em um mundo que valorizava a beleza intocada e a linhagem pura. Gregor riu, um som gutural que reverberou pelas paredes adornadas com tapeçarias rasgadas, retratando caçadas a bestas míticas. "Um estranho chegou à vila hoje. Um mendigo esfarrapado, vindo das profundezas da floresta. Diz que viaja em busca de uma noiva para seu senhor. Mas eu sei o que ele quer. Uma serva, uma esposa forçada para pagar dívidas. Ele oferece ouro suficiente para me tirar do buraco. Você vai com ele, Elara. Amanhã, ao amanhecer." O pavor subiu pela espinha dela como uma geada. "Não, pai." "Gregor, por favor. Eu sou sua filha, não uma moeda de troca. As leis da vila proíbem isso. O conselho..." "Já é conselho." Ele se aproximou, o cheiro de álcool azedo invadindo o ar. "Aqueles velhos tolos estão ocupados com as histórias de lobisomens nas montanhas. Dizem que o rei Lupus, o alfa imortal, acordou de seu sono ancestral e exige tributos. Bobagens. Mas se não for você, seremos expulsos, ou pior. Vá para o seu quarto e prepare-se. Ele chega em breve para selar o acordo." Elara se levantou devagar, as pernas fracas, mas o fogo interior queimando. Ela subiu a escada em espiral, o corrimão frio sob suas mãos, até o sótão onde o vento sussurrava segredos através das telhas quebradas. Lá, em uma cômoda velha, guardava um pingente de prata que pertencera à mãe. Um lobo entalhado, símbolo de uma linhagem esquecida, talvez ligada aos antigos pactos entre humanos e os clãs lupinos. Ela o apertou contra o peito, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Por que eu? Por que sempre a rejeição, o abandono? Seu corpo, que ela via como fraco e marcado, ansiava por aceitação, por um lugar onde sua força interior pudesse florescer, longe da crueldade que a moldara como argila rachada. Do lado de fora,
A tempestade se intensificava, o trovão ecoando como um rugido distante. Na vila abaixo, lanternas tremeluziam nas cabanas de madeira, e os aldeões trancavam portas contra as lendas que se contavam ao redor das fogueiras. O rei lobisomem, disfarçado entre os mortais, testando a lealdade dos humanos com barganhas sombrias. Tributos de sangue e ouro selavam alianças há séculos, e maldições caíam sobre quem traía os tratados. Um toque na porta a fez pular. Era Mira, a velha criada leal, com olhos bondosos e mãos calejadas. Senhorita Elara, ele está aqui. Um homem. Estranho. Roupas esfarrapadas, capa rasgada pela neve, mas há algo nele. Olhos que brilham como o luar na floresta. Elara desceu, o coração martelando. No salão, à luz vacilante das velas, o estranho esperava. Alto, ombros largos sob a capa imunda, o rosto escondido por um capuz sujo, mas quando ele ergueu a cabeça, Elara viu. Olhos âmbar, penetrantes, como os de um predador ancestral. Uma cicatriz fina cruzava sua bochecha, e sua voz, rouca e profunda, cortou o ar como uma lâmina. Senhor von Hart, eu sou Thorn, emissário de terras distantes. Meu senhor busca uma companheira digna, e ouvi que sua enteada está disponível. Ouro por lealdade. O que diz? Gregor sorriu ganancioso, estendendo a mão para o saco de moedas que Thorn jogou sobre a mesa. Feito. Ela é sua. Partimos ao amanhecer. Elara ficou parada, o ar denso com tensão. Seus olhos encontraram os de Thorn, e por um instante, algo primordial despertou nela. Um puxão, como se o sangue em suas veias reconhecesse o dele. Ele era mais que um mendigo, era um enigma, um lobo em pele de homem. Enquanto o padrasto contava as moedas, Thorn se aproximou dela, o cheiro de floresta e neve emanando dele. Não tema, moça, murmurou ele só para ela ouvir, a voz um ronronar baixo que enviou arrepios por sua pele. O destino tece fios mais fortes que correntes de ferro. Ela engoliu em seco, o medo misturado a uma faísca de curiosidade proibida. Naquela noite, enquanto a mansão dormia sob a nevasca, Elara soube que sua vida mudaria para sempre. O estranho não era um salvador ou um monstro comum. Ele carregava o peso de um reino oculto. E ela, sem saber, era a chave para um amor amaldiçoado, uma aliança que desafiaria céus e terras. A montanha observava, silenciosa, guardando segredos de alfas e humanos entrelaçados pelo sangue da lua. O amanhecer raiou pálido sobre Eldória, tingindo a neve de um cinza espectral, como se o sol hesitasse em tocar aquelas terras amaldiçoadas. Elara estava de pé na soleira da mansão von Hart, o vento cortante chicoteando seu manto puído, carregado apenas com uma pequena trouxa de roupas, e o pingente de prata da mãe apertado contra o peito. O ar cheirava a pinheiros úmidos e algo mais selvagem, primal, que ela não conseguia nomear. Seu coração batia descompassado, uma mistura de terror e uma estranha excitação que a envergonhava, como se, pela primeira vez, o destino a arrastasse para longe da prisão de pedra e dor que chamava de lar. Gregor observava da porta, os olhos semicerrados contra a claridade fraca, o saco de moedas tilintando em seu cinto como um troféu sujo. Ele não ofereceu palavras de despedida, apenas um grunhido satisfeito, como se vendesse um cavalo velho. Vá e não volte, murmurou ele, virando-se para dentro, deixando a porta bater com um estrondo que ecoou pela colina. Thorn esperava ao pé da escada, montado em um garanhão negro cujos flancos fumegavam no frio. Sua capa esfarrapada estava coberta de geada, mas ele se movia com uma graça felina, os olhos âmbar fixos nela, intensos, como se pudessem desvendar os segredos que ela guardava no fundo da alma. Ele estendeu a mão, calejada e forte, e Elara hesitou, sentindo o calor dela contrastar com o gelo ao redor. Venha, moça. As montanhas não esperam por indecisos. Ela subiu na sela atrás dele, o corpo rígido contra as costas largas de Thorn. O cheiro dele a envolveu. Terra molhada, musgo e um traço metálico de sangue fresco, talvez de uma caçada noturna. O cavalo relinchou e eles partiram,
deixando a vila para trás em uma trilha sinuosa que serpenteava pelas encostas íngremes das Montanhas Negras. A neve caía intermitente, transformando o mundo em um véu branco e silencioso, onde apenas o som dos cascos e o uivo distante do vento preenchiam o vazio. Por horas, eles cavalgaram em silêncio, o corpo de Elara colado ao de Thorn pela necessidade da jornada. Cada solavanco da trilha enviava ondas de calor através dela, um contato proibido que despertava sensações adormecidas. O roçar de seu peito contra as costas dele, o ritmo constante de sua respiração. Ela tentava se concentrar na paisagem. Pinheiros ancestrais curvados pelo peso da neve, ravinas profundas onde névoa se acumulava como fantasmas, e ao longe, picos que pareciam garras rasgando o céu. Mas sua mente vagava para o passado, para as noites em que Gregor a trancava no sótão, chamando-a de aberração fraca, ecoando as vozes da vila que zombavam de sua magreza e dos hematomas que ela escondia. Por que eu não sou o suficiente? Pensava ela, as lágrimas congelando em suas bochechas. O pingente queimava contra sua pele, um lembrete de uma herança que ela mal compreendia. Lendas sussurradas pela mãe sobre sangue misto, humanos e lobos entrelaçados em pactos antigos. Thorn quebrou o silêncio ao meio-dia, quando pararam em uma clareira abrigada por rochas cobertas de musgo. Ele desmontou com fluidez, ajudando-a a descer, seus dedos demorando um segundo a mais em sua cintura. Você treme como uma folha no outono. Coma isso. Ele ofereceu um pedaço de pão duro e carne seca de uma bolsa, os olhos suavizando por um instante, revelando uma vulnerabilidade que contrastava com sua fachada rude. Elara aceitou, sentando-se em uma pedra fria, as mãos trêmulas. Para onde me leva? Seu senhor é um monstro? Um senhor das montanhas que devora noivas como tributos? Sua voz saiu afiada, carregada de raiva acumulada, mas também de medo. Medo de ser mais uma vítima em um ciclo de rejeição. Ele riu baixo, um som que reverberou como um rosnado distante, acendendo uma faísca em seu ventre. Thorn se agachou ao lado dela, perto demais, o calor de seu corpo dissipando o frio. Monstros! Todos carregamos um dentro de nós, Elara. O seu padrasto vendeu você como se fosse nada, mas eu vejo mais. Vejo fogo nos seus olhos, como o das florestas que queimam sob a lua cheia. Seus dedos roçaram o pingente em seu pescoço e ela congelou, sentindo um formigamento percorrer sua veia, como se o metal respondesse a ele. Esse colar pertenceu à sua mãe. Isolde von Hart era de linhagem antiga, ligada aos clãs lupinos por um tratado de sangue, selado há gerações para proteger estas terras. O coração dela disparou. Como sabe disso? Gregor disse que era uma herança sem valor, uma bobagem de contos de fada. Mas no fundo, ela sentia a verdade. O puxão em seu sangue, o modo como os olhos de Thorn pareciam ecoar os uivos das lendas. Ele se afastou ligeiramente, o rosto sombreado pela capa, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Eu sei porque as montanhas sussurram segredos para quem ouve. Seu sangue carrega o eco de alfas ancestrais, Elara. Não uma maldição, mas um dom adormecido. Meu senhor busca alguém assim. Não uma serva, mas uma igual. Sua voz baixou para um murmúrio rouco, carregado de promessa. E se eu disser que o disfarce é mais profundo do que parece? Que o mendigo que você vê é apenas uma sombra do que virá? Antes que ela pudesse responder, um rugido ecoou das profundezas da floresta, fazendo os pássaros fugirem em pânico. Thorn se ergueu, os músculos tensos sob a capa, os dentes à mostra em um sorriso feral. Lobos selvagens, fique atrás de mim. Ele a puxou para si, o braço forte ao redor de sua cintura, e por um momento, Elara se permitiu render, o cheiro dele a ancorando, o calor combatendo o pavor. 3 sombras cinzentas emergiram entre as árvores, olhos amarelos faiscando, presas à mostra. Não eram animais comuns, havia inteligência neles, um brilho primal que a fez lembrar das histórias de sentinelas lupinas, guardiões dos tratados antigos. Thorn rosnou, um som gutural que vibrou através de seu peito, e as criaturas pararam, inclinando as cabeças em submissão.
Ele murmurou palavras em uma língua esquecida, rouca e antiga, e os lobos recuaram, desaparecendo na névoa como fantasmas. Elara o encarou, ofegante, o corpo ainda pressionado contra o dele. O que foi isso, você? Você os controla? Ele a soltou devagar, mas seus olhos demoraram nos dela, cheios de um desejo contido. Uma fome que ia além da carne. Não controlo. Eu sou parte deles. E você, Elara, pode ser também. O ar entre eles crepitava com tensão, o vento carregando o cheiro de neve derretendo e algo mais, sangue e lua, promessas de transformação. Ela sentiu o despertar em si, um calor se espalhando pelo peito, desafiando o frio da solidão que a definira por tanto tempo. A jornada mal começara, mas já tecia fios de um amor perigoso, onde humanos e lobos se entrelaçavam em uma dança de poder e cura, sob o olhar impiedoso das montanhas eternas. A tarde se arrastava como uma sombra alongada pelas encostas das montanhas negras, onde o sol poente tingia a neve de um vermelho sangrento, como se as pedras ancestrais sangrassem sob o manto gelado. Elara cavalgava atrás de Thorn, o corpo ainda vibrando com o eco do rugido dos lobos, o braço dele uma presença protetora que a ancorava à sela. O garanhão negro avançava com determinação, pisando firme na trilha estreita que serpenteava entre ravinas profundas e afloramentos rochosos cobertos de gelo. O ar estava carregado de um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo estalo dos galhos sob o vento e pelo batimento acelerado do coração dela, que ecoava como um tambor de guerra em seu peito. Ela não conseguia desviar os olhos das costas largas de Thorn, da forma como a capa esfarrapada se moldava aos músculos tensos, revelando a força primal que ele mal disfarçava. O encontro com os lobos a deixara atordoada, não de medo, mas de uma curiosidade voraz, que se entrelaçava com o medo. Eu sou parte deles, ele dissera, e aquelas palavras se repetiam em sua mente como um encantamento proibido. Seu próprio corpo, outrora visto como frágil e indesejado, agora formigava com uma energia desconhecida, como se o pingente em seu pescoço pulsasse em sincronia com o sangue dele. Hematomas do passado pareciam desbotar, substituídos por um calor que subia das veias, desafiando o frio que mordia sua pele através do manto fino. Por que eu? Perguntou ela finalmente, a voz rouca contra o vento, inclinando-se para a frente até que seu queixo roçasse o ombro dele. O cheiro de floresta e algo metálico, sangue e terra úmida, a envolveu novamente, despertando um arrepio que não era de frio. Se meu sangue é especial, como você diz, por que um mendigo como você se importaria? Gregor me via como um fardo, uma aberração. O que muda nas montanhas? Thorn não respondeu de imediato. Em vez disso, guiou o cavalo para uma parada em uma ponte de pedra antiga, suspensa sobre um abismo, onde um rio congelado serpenteava como uma veia de prata. A estrutura era gótica em sua decadência. Arcos entalhados com runas lupinas, musgo negro crescendo nas fendas e o vento uivando através dela como um coro de almas ancestrais. Ele desmontou, estendendo a mão para ajudá-la, e quando os dedos se entrelaçaram, Elara sentiu um choque, não de estática, mas de algo mais profundo, como se o toque dele despertasse memórias não suas, vislumbres de florestas sob a lua cheia e pactos selados em sangue. As montanhas não julgam como os homens, Elara, disse ele, a voz baixa e grave, ecoando o ronronar de um lobo. Seus olhos âmbar aprenderam, refletindo o crepúsculo como espelhos de âmbar derretido. Seu padrasto via fraqueza onde há força adormecida. Eu vejo a herdeira de Isolde, a mulher que selou um tratado com meu clã há 18 invernos. Não por ouro, mas por lealdade. Seu sangue carrega o laço, um dom que pode unir ou destruir reinos ocultos. Ela desmontou, as pernas trêmulas tocando a neve fofa, e se afastou um passo, o coração conflituoso entre a descrença e o anseio. O abismo abaixo parecia espelhar sua alma, profundo, escuro, cheio de promessas de queda ou voo. Eu me sinto uma impostora, confessou ela, a voz embargada por lágrimas que o vento secava antes de caírem. Toda a minha vida fui a rejeitada,
a magra e marcada, sonhando com aceitação em contos bobos. Agora você fala de alfas e tratados como se eu fosse digna. Mas e se eu não for? E se meu corpo fraco trair tudo? Thorne se aproximou devagar, como um predador que respeita o espaço da presa. Ele ergueu a mão hesitante e traçou o contorno de seu rosto com o dorso dos dedos, um toque leve que enviou ondas de calor por sua espinha. Digna. Você é o fogo que aquece as sombras, Elara. Seu corpo carrega cicatrizes como medalhas de batalhas vencidas em silêncio. Eu, meu povo, conhecemos a dor da rejeição. Séculos de caçadas, maldições que nos isolam em fortalezas de gelo e pedra. Mas em você vejo cura, um laço que o destino tece não por força, mas por escolha. O ar entre eles se tornou denso, carregado de tensão sensual, o vento carregando o perfume de pinheiros e o suor sutil dele. Elara sentiu o peito arfar, os lábios entreabertos, atraída por aquela proximidade, como uma mariposa pela chama. Seus olhos desceram para a cicatriz em sua bochecha, imaginando as histórias que ela guardava, batalhas contra humanos traidores, talvez, ou rituais de transformação sob a lua. O pingente aqueceu contra sua pele, e por um instante vislumbrou uma imagem. Uma mulher como ela, de cabelos negros, dançando em um salão de espelhos que refletiam não rostos, mas almas nuas ao lado de um alfa de olhos âmbar. Antes que pudesse falar, um trovão ribombou, e a neve se transformou em uma nevasca furiosa, o vento uivando como sentinelas enfurecidas. Thorne praguejou baixo, puxando-a de volta ao cavalo. Tempestade vem rápida, as montanhas testam os fracos, segure-se em mim. Eles galoparam pela ponte, o abismo rugindo abaixo, mas a nevasca os cegava, flocos grossos chicoteando como lâminas. De repente, sombras emergiram à frente, não lobos, mas cavaleiros humanos, capas esvoaçantes, armas reluzindo à luz fraca. Eram homens da vila, enviados por Gregor, seus rostos distorcidos em máscaras de ganância e medo. A garota é nossa! O mendigo a roubou! Gritou o líder, um brutamontes de barba espessa, brandindo uma lança. Thorne parou o cavalo, o corpo rígido como uma estátua de granito. Seus olhos brilharam com um fulgor sobrenatural, e um rosnado baixo escapou de sua garganta, vibrando pelo ar. Voltem para suas tocas, vermes. Ela não pertence mais a vocês. Elara se agarrou a ele, o pavor misturado a uma empolgação selvagem. Os cavaleiros avançaram, mas Thorne desmontou em um salto fluido, sua capa caindo para revelar uma espada curva, forjada em prata lupina, que ele sacou com um sibilo. O primeiro atacante investiu, mas Thorne se moveu como sombra, desviando e golpeando com precisão feral, a lâmina cortando o ar e derrubando o homem na neve ensanguentada. Os outros hesitaram, murmurando sobre demônio das montanhas, mas o líder urrou e atacou. No caos, Elara desmontou, o coração disparado, e pegou uma pedra afiada do chão, pronta para lutar pela primeira vez em sua vida. Thorne lutava com graça mortal, cada movimento ecoando a dança de um lobo. Mas um golpe o acertou no ombro, sangue escorrendo negro sob a luz crepuscular. Ele rosnou de dor, e algo em Elara se rompeu, um instinto primal. Ela arremessou a pedra, acertando o braço do líder, que cambaleou. Thorne terminou a luta com um golpe final, os perseguidores fugindo na nevasca, deixando rastros de sangue na neve. Ele se virou para ela, ofegante, o ferimento fumegando como se o próprio ar o curasse. Você lutou. Como uma de nós. Elara correu para ele, as mãos pressionando o ombro, sentindo o calor do sangue dele se misturar ao dela, através do tecido rasgado. Lágrimas escorriam por seu rosto, não de fraqueza, mas de uma liberação feroz. Eu não sou fraca, não mais, mas você sangra como um homem, mas luta como um monstro. Quem é você de verdade, Thorne? Ele a puxou para si, os lábios roçando sua testa em um beijo urgente, o corpo tremendo não de frio, mas de desejo contido. O disfarce cai devagar, Elara. Eu sou o guardião do trono, o braço direito do rei Lupus. E você? Você é a chave para acordar o que dorme há séculos, mas há mais perigos à frente. O castelo espera, com seus tratados e maldições.
Confie em mim como eu confio no fogo em seu sangue. A nevasca os envolveu, mas o calor entre eles era uma fogueira, prometendo transformação. Elara assentiu, o corpo moldado ao dele, sentindo as correntes da solidão se romperem. As montanhas sussurravam aprovações antigas, e no horizonte, as torres de uma fortaleza sombria emergiam da névoa, guardiã de segredos que mudariam tudo. O amor nascia ali, forjado em sangue e neve, desafiando as sombras de rejeição e poder. A nevasca rugia como uma fera enfurecida ao redor das torres sombrias do castelo de Luparia, erguendo-se das entranhas das Montanhas Negras como um guardião petrificado pelo tempo. As muralhas de pedra negra, entrelaçadas por era congelada, e runas antigas que pulsavam com um brilho fraco sob a lua velada, pareciam engolir a luz das tochas que tremeluziam nos portões. Elara se agarrava a Thorne, enquanto o garanhão negro trotava pela ponte levadiça, o eco dos cascos sobre a madeira rangente misturando-se ao uivo do vento. O ferimento no ombro dele ainda sangrava devagar, manchando a capa com gotas escuras que fumegavam ao tocar a neve, como se o próprio ar da fortaleza conspirasse para curá-lo. O portão rangeu ao se abrir, revelando um pátio vasto e sombrio, pavimentado com lajes irregulares, onde pegadas de lobos se misturavam às de humanos. Sombras se moviam nas almenas, sentinelas com olhos que reluziam como brasas na escuridão, mantos de pele de lobo esvoaçando ao vento. Thorne desmontou primeiro, o corpo ainda tenso da luta recente, e estendeu os braços para ajudá-la a descer. Seus dedos se demoraram em sua cintura, um toque possessivo que enviou um tremor por sua espinha, misturando alívio e uma fome que ela mal ousava nomear. "Bem-vinda ao coração das sombras, Elara", murmurou ele, a voz rouca ecoando o cansaço, mas carregada de uma promessa que a fez corar sob o frio. Ela pisou no pátio, as botas afundando na neve acumulada, e o peso do lugar a pressionou como uma maldição viva. O castelo não era mera pedra, era um ser respirante, com torres que se curvavam como garras para o céu. Janelas em arco que pareciam olhos vigilantes, e um ar impregnado de cheiro de musgo úmido, fumaça de lareiras e algo primal, sangue e terra revirada. Seu coração martelava, ecoando as dúvidas que a consumiam. Eu pertenço aqui? Ou sou apenas mais uma oferenda em um altar de tratados esquecidos? O pingente de prata queimava contra sua pele, como se respondesse às runas nas paredes, despertando vislumbres fugidios em sua mente. Imagens de uma mulher dançando sob a lua, selando um pacto com um alfa de presas à mostra. Thorne a guiou por um corredor subterrâneo, iluminado por tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes úmidas, adornadas com tapeçarias rasgadas retratando caçadas ancestrais. Lobos transformados em reis, humanos ajoelhados em rituais de sangue. O som de seus passos ecoava, misturado a um rosnado baixo distante, como se o castelo sussurrasse segredos proibidos. "Meu ferimento precisa de cuidados", disse ele, a voz tensa, apoiando-se ligeiramente nela. Os curandeiros do clã conhecem ervas que tecem a carne como a lua tece as marés. Mas cuidado com o que vê aqui, Elara. Nem todos recebem estranhos com braços abertos. Eles emergiram em um salão vasto, o grande hall de Luparia, onde o teto abobadado se perdia em trevas, sustentado por colunas entalhadas com lobos uivantes. Uma lareira colossal crepitava no centro, lançando um brilho avermelhado sobre mesas longas, cobertas de peles e taças de vinho escuro. Um grupo de figuras se reuniu ali, lobisomens em formas semi-humanas, com presas sutis e olhos que brilhavam, vestindo armaduras de couro reforçado com ossos de presas. No trono de madeira retorcida, entalhado com runas de prata, sentava-se uma mulher de beleza feroz, Lady Vesper, a beta da alcateia, com cabelos prateados caindo como cascatas de neve, e uma cicatriz cruzando o rosto como um mapa de batalhas. Seus olhos de um cinza tempestuoso fixaram-se em Elara com desconfiança nua. "Thorne, o guardião retorna com uma humana fedorenta de vila", rosnou Vesper, levantando-se com graça predatória.
as unhas alongadas reluzindo à luz do fogo. Seu senhor, o rei Lupus, ainda dorme em seu sono ancestral. Quem é essa intrusa que traz o cheiro de traição? Os tratados exigem tributos puros, não sobras de nobres falidos. Elara recuou um passo, o pavor subindo como bile em sua garganta. As memórias de Gregor a assaltaram, as surras, as zombarias de aberração fraca, e agora cercada por aqueles olhos famintos, ela se sentiu exposta, sua magreza e cicatrizes invisíveis gritando sua inadequação. Eu não sou uma sobra, pensou, mas as palavras travaram em sua língua, o corpo tremendo, não só pelo frio que se infiltrava pelas roupas úmidas. Thorn se interpôs, o ferimento em seu ombro latejando, mas sua postura era de ferro. Ele rosnou de volta, um som gutural que fez as chamas da lareira dançarem mais alto. Cuidado com sua língua, Vesper. Elara carrega o sangue de Isolde, selado no pacto de sangue há 18 luas. Ela não é tributos, é a herdeira que pode acordar o rei. Eu a protejo com minha vida como jurei ao clã. Vesper se aproximou, farejando o ar ao redor de Elara como uma loba desconfiada, o nariz roçando perigosamente perto de seu pescoço. O toque a fez congelar, um misto de repulsa e uma excitação proibida, o calor animal dela contrastando com o gelo em sua alma. Fraca aos olhos humanos, talvez, murmurou Vesper, os lábios se curvando em um sorriso cruel. Mas o sangue canta, sinta isso, garota. Ela pegou a mão de Elara, forçando-a contra o pingente, e um choque as atravessou. Visões de um ritual antigo, sangue misturado sob a lua. Uma maldição que amaldiçoava os traidores com solidão eterna. Elara puxou a mão de volta, ofegante, lágrimas de raiva e confusão brotando. Eu não pedi isso. Toda a minha vida fui vendida, rejeitada, como se meu corpo fosse uma prisão. Agora vocês me arrastam para um mundo de monstros e pactos, e eu devo aceitar? O que acontece se eu falhar? Se meu sangue não for o suficiente para o seu rei adormecido? Thorn a puxou para si, o braço ao redor de sua cintura uma âncora firme, o cheiro dele, floresta e sangue, acalmando o pânico. Seus lábios roçaram sua orelha, um sussurro quente que enviou arrepios por sua pele. Você não falhará, Elara. Seu trauma é o que nos une. Eu sei da dor de ser visto como fera, isolado em fortalezas frias, ansiando por toque que não queime. Deixe-me mostrar. Ele a levou para uma alcova lateral, longe dos olhares, onde uma janela em arco revelava a nevasca dançando sobre picos afiados. Ali, sob o luar filtrado, ele desamarrou a capa, expondo o ferimento que se fechava devagar. Veias prateadas pulsando como raízes vivas. Elara estendeu a mão, hesitante, traçando a borda da carne rasgada, sentindo o calor dele se espalhar para seus dedos. Cure-me, pediu ele, os olhos âmbar flamejando com desejo cru. Seu toque carrega o laço. Ela pressionou a palma contra o ombro e um formigamento a invadiu, como se seu sangue respondesse, tecendo a ferida com fios invisíveis de magia sutil, ligada à natureza e à memória ancestral. O ar crepitou com tensão, os corpos se aproximando até que seus peitos se tocassem. Respirações entrelaçadas. Thorn inclinou a cabeça, os lábios capturando os dela em um beijo feroz, não gentil, mas faminto, como um lobo reivindicando sua companheira. Elara se rendeu, as mãos emaranhando em seus cabelos, o gosto de sal e selvageria apagando as sombras do passado. Mas o momento foi interrompido por um rugido distante, o despertar do rei Lupus, ecoando das profundezas do castelo, como se sentisse o laço se fortalecer. Vesper irrompeu na alcova, os olhos estreitados. O sono do rei se agita. Se ela for a chave, prove agora, Thorn, ou a alcateia a julgará como ameaça. A nevasca uivava lá fora, prometendo provações, enquanto Elara se afastava, o beijo queimando em seus lábios, o coração dividido entre medo e um amor nascente que desafiava maldições e rejeições. O castelo observava, suas paredes sussurrando de transformações iminentes, onde poder e vulnerabilidade se entrelaçavam em uma dança perigosa. As sombras do grande hall de Lupária se alongavam como garras famintas sob o luar filtrado pelas janelas em arco,
onde a nevasca batia contra o vidro como unhas de espectros. Elara ainda sentia o gosto do beijo de Thorne em seus lábios, salgado, selvagem, um fogo que combatia o gelo que se instalara em sua alma desde a infância. Seu corpo, outrora um fardo de fraqueza e rejeição, agora pulsava com uma vitalidade estranha, como se o toque dele tivesse despertado raízes adormecidas em seu sangue. Mas o rugido distante do rei Lupus ecoava pelas paredes de pedra, um tremor que fazia as tochas tremeluzirem e os lobisomens no salão se agitarem, presas à mostra em rosnados baixos. Vesper cruzou os braços, sua silhueta imponente projetando uma sombra que engolia Elara. Os olhos cinzentos da Beta faiscavam com desconfiança, e o ar ao redor dela cheirava a fumaça e peles úmidas, um lembrete primal de sua natureza. Provas não bastam, Thorne, disse ela, a voz um rosnado sibilante que reverberou pelas colunas entalhadas. O rei desperta, e com ele as maldições antigas. Se essa humana for a herdeira do pacto, que prove seu valor. Ou a alcateia a dilacerará como a qualquer intrusa que ameace nosso equilíbrio. Thorne se ergueu, o ferimento em seu ombro agora uma linha rosada, tecida pelo toque de Elara. Mas sua expressão era uma máscara de fúria contida. Ele se posicionou entre elas, o peito largo bloqueando a visão de Vesper, os músculos tensos sob a camisa rasgada. Ela provou o suficiente ao curar o que ervas falharam. O sangue de Isolde flui nela, Vesper. Você sentiu o laço no pingente. Se duvida, confronte o rei quando ele acordar. Mas toque nela novamente e enfrentará minhas presas. Elara observava a cena, o coração disparado como um coelho encurralado, mas algo novo brotava em seu peito. Não só medo, mas uma faísca de coragem, forjada nas surras de Gregor e na jornada através da neve. Ela apertou o pingente, sentindo seu calor se espalhar como veias de prata sob a pele, e vislumbres a assaltaram. Um salão de espelhos que refletiam não corpos, mas almas nuas. Uma mulher como ela selando um pacto com sangue e luar, prometendo união entre humanos e lobos contra as trevas das montanhas. Eu não sou uma ameaça, disse ela, a voz firme apesar do tremor, erguendo o queixo para encarar Vesper. Meu padrasto me vendeu como mercadoria, mas aqui eu sinto um chamado. Deixe-me ver o rei. Se sou a chave, que ele julgue. Os lobisomens murmuraram, um coro de rosnados e sussurros que encheu o hall como névoa. Vesper inclinou a cabeça, um sorriso predatório curvando seus lábios, revelando caninos afiados. Corajosa para uma frágil divila. Muito bem. Mas o caminho para as profundezas é marcado por provações. O sono do rei é guardado por ecos de maldições, visões que devoram a mente dos indignos. Se sobreviver, talvez a aceitemos. Fale, e sua carne alimentará as sentinelas. Thorne praguejou baixo, pegando a mão de Elara com urgência, os dedos entrelaçando-se em um aperto que transmitia calor e possessividade. Não a subestime, Vesper. Seu ciúme pelo trono a cega. Ele a puxou para si, o corpo dele um escudo vivo contra os olhares hostis, e sussurrou em seu ouvido, o hálito quente roçando a pele sensível. Eu não sou apenas o guardião, Elara, o disfarce. É para testar os corações verdadeiros. Mas agora, com o rei despertando, não posso mais esconder. Confie em mim como eu confio no fogo que despertei em você. Eles desceram pelas escadarias em espiral, que levavam às entranhas do castelo, o ar ficando mais denso e úmido, impregnado de um cheiro terroso de raízes e sangue antigo. Tochas nas paredes projetavam sombras que dançavam como lobos em caçada, e o rugido do rei crescia, um pulsar ritmado que vibrava no peito de Elara como um segundo coração. Suas pernas fraquejavam, não de exaustão, mas de um pavor primordial, o medo de ser exposta, de suas inseguranças se revelarem como monstros maiores que qualquer lobo. E se eu não for digna? Murmurou ela, apertando a mão dele. Minha vida foi de rejeições, o corpo magro que Gregor odiava, as noites sozinha sonhando com aceitação, e agora um rei imortal. Eu sou só. Eu. Thorne parou em uma câmara intermediária, uma gruta iluminada por cristais luminescentes que pendiam do teto como presas de gelo.
Ele a virou para si, as mãos emoldurando seu rosto, os olhos âmbar queimando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Você é tudo, Elara. Seu trauma não é fraqueza, é o que nos une. Eu, o Rei Lupus, vivi séculos em solidão, amaldiçoado por tratados traídos, ansiando por um toque que veja além da fera. Disfarcei-me como mendigo para encontrar alguém puro, não de linhagem, mas de alma. Você me curou não só o corpo, mas a ferida da imortalidade. Seus lábios roçaram os dela em um beijo suave, contrastando com a fome anterior. Um selo de vulnerabilidade que a derreteu por dentro. O beijo se aprofundou, as mãos dele traçando as curvas de suas costas através do manto úmido, despertando um desejo que a envergonhava e libertava. Elara se pressionou contra ele, sentindo o calor de seu peito, o pulsar de um coração que batia como tambores de guerra. Mas o rugido irrompeu novamente, mais próximo, e visões a assaltaram. Espelhos quebrados refletindo sua imagem distorcida. Uma loba interior uivando por liberdade, cicatrizes transformadas em runas de poder. Ela se afastou, ofegante, o corpo ardendo. Então, você é ele, o rei. Por que não me disse antes? Medo de perdê-la antes de conquistá-la, confessou ele, a voz rouca de emoção. Agora, juntos, enfrentamos o despertar. O pacto exige sangue misturado, não como tributo, mas como laço eterno. Mas Vesper trama nas sombras. Ela cobiça o trono e usará suas dúvidas contra nós. Eles prosseguiram, emergindo em uma câmara vasta sob o castelo, onde um sarcófago de pedra negra flutuava sobre um poço de névoa prateada, runas pulsando como veias vivas. O rei, Thorn em sua forma verdadeira, não. O sarcófago abria devagar, revelando uma figura imponente. O corpo adormecido de um alfa ancestral, mas era Thorn, ou uma visão dele jovem, imortal, com presas sutis e uma coroa de ossos entrelaçados. Não, o rei era ele, o disfarce completo agora revelado em camadas. Elara estendeu a mão, guiada pelo pingente, e tocou a borda do sarcófago. Um vórtice de memórias a sugou. Traições antigas, uma rainha humana sacrificada por inveja, maldições que isolavam o rei em sono eterno. Vesper surgiu das sombras com sentinelas, garras à mostra. Ela desperta o que deve dormir, matem a traidora! O caos explodiu. Rosnados, presas chocando-se, Thorn se transformando parcialmente. Presas alongadas enquanto protegia Elara. Ela gritou, o sangue fervendo, e uma onda de energia saiu dela, uma magia sutil ligada à natureza, congelando os atacantes em névoa. Thorn a puxou para o sarcófago, cortando a palma e a dela, misturando o sangue sobre as runas. O rei, ele mesmo, despertou com um rugido que abalou as fundações, olhos âmbar fixando-se nela com reconhecimento. Mas Vesper escapou jurando vingança, e o castelo tremeu com a promessa de batalhas. Elara se aninhou nos braços de Thorn, o rei agora desperto, o laço selado em sangue e lágrimas. Eu escolho isso, sussurrou ela, o corpo se moldando ao dele, curando feridas mútuas. As montanhas uivaram em aprovação, mas sombras de traição pairavam, tecendo o destino de um amor que desafiava imortalidade e imortalidade, poder e vulnerabilidade, em uma dança eterna sob a lua das montanhas negras. O rugido do Rei Lupus ainda ecoava pelas profundezas do castelo. Um tremor que abalava as raízes das montanhas negras como o coração de uma besta ancestral batendo pela primeira vez em séculos. Elara se erguia ao lado do sarcófago, o sangue misturado, o dela e o de Thorn, pulsando nas runas que agora brilhavam com uma luz prateada, tecendo fios invisíveis de laço eterno. Seu corpo formigava com a magia sutil, um calor que se espalhava das veias como raízes, despertando no solo congelado, apagando as sombras das surras de Gregor e das noites solitárias no sótão. Ela não era mais a garota frágil vendida como mercadoria. Era a herdeira, o fogo que o rei escolhera para romper sua maldição de solidão imortal. Thorn, o rei em sua glória plena, se ergueu do sarcófago, o corpo nu e marcado por cicatrizes antigas
que contavam histórias de batalhas contra trevas e traições humanas. Seus olhos âmbar fixavam-se nela com uma intensidade que a fazia corar, não de vergonha, mas de um desejo profundo que ecoava o anseio de sua alma. Ele estendeu a mão, os dedos longos e fortes entrelaçando-se aos dela, e um arrepio a percorreu, como se o toque selasse não só o pacto, mas a cura mútua de feridas que o tempo não apagava. "Você me trouxe de volta, Elara", murmurou ele, a voz rouca como o vento nas florestas, carregada de uma vulnerabilidade que contrastava com sua forma imponente. Séculos de sono, isolado em escuridão, ansiando por um amor que visse além da fera. Seu sangue, sua coragem. "Você é minha rainha agora." Mas o momento de ternura foi rompido por um uivo agudo que cortou o ar da câmara, vindo das escadarias superiores. Vesper retornara, não sozinha, mas à frente de uma matilha de sentinelas leais. Lobisomens em formas híbridas, presas alongadas e garras reluzindo à luz das runas, olhos flamejantes de ambição traidora. A Beta emergira das sombras como uma serpente, sua capa prateada esvoaçando como asas de corvo, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e inveja. "O trono é meu por direito", rosnou ela, a voz ecoando como um trovão subterrâneo. "Você, humana impura, desperta o que devia dormir para sempre. Eu esperei séculos por essa fraqueza do rei, e agora vou dilacerar o laço que tecem." Os sentinelas avançaram, um mar de peles cinzentas e rosnados guturais, o ar se enchendo do cheiro de fúria primal e sangue prestes a ser derramado. Thorn se posicionou à frente de Elara, o corpo se transformando parcialmente, músculos inchando, presas se alongando, uma aura de alfa que fez o chão tremer. "Traição, Vesper. Você cobiça o que nunca mereceu. O pacto de Isolde era para a união, não para o veneno que você injeta no clã." Ele rugiu, um som que reverberou pelas paredes, forçando alguns sentinelas a hesitarem, inclinando as cabeças em submissão instintiva ao alfa verdadeiro. Elara sentiu o pavor subir, mas ele se misturava a uma raiva feroz, nascida das rejeições que a moldaram. Seu corpo, outrora visto como prisão de fraqueza, agora respondia ao laço, unhas alongando-se ligeiramente, olhos ganhando um brilho esverdeado como as florestas proibidas. O pingente em seu pescoço queimava como uma brasa, e visões a assaltaram. Espelhos ancestrais no castelo, refletindo não sua magreza marcada, mas uma loba interior, forte e selvagem, uivando por aceitação. "Não mais", sussurrou ela para si mesma, o coração batendo em uníssono com o de Thorn. Ela não fugiria, pela primeira vez, lutaria pelo lugar que merecia. O caos explodiu na câmara. Vesper investiu primeiro, garras cortando o ar em direção a Thorn, mas ele desviou com graça felina, contra-atacando com um golpe que a arremessou contra uma coluna, rachando a pedra. Os sentinelas cercaram Elara, rosnando com presas à mostra, mas ela ergueu as mãos, invocando instintivamente a magia do sangue. Uma onda de névoa prateada irrompeu dela, enraizando-os no lugar como vinhas geladas, ligada à natureza das montanhas. "Eu não sou fraca!" gritou ela, a voz ecoando com autoridade recém-despertada, ecoando o trauma superado em uma declaração de poder. Um dos lobos se libertou, saltando em sua direção, mas Thorn o interceptou, presas cravando-se em seu ombro, derrubando-o com um rugido ensanguentado. Vesper se ergueu ofegante, sangue escorrendo de um corte em sua bochecha, os olhos cinzentos flamejando com ódio puro. "Você a escolheu por piedade, rei. Uma humana marcada, vendida como lixo que pode trazer a maldição de volta. Solidão eterna para nós todos." Ela invocou uma barganha sombria, cortando a palma e traçando runas no ar, invocando sombras que se enrolaram como serpentes ao redor de Thorn, apertando seu corpo em uma ilusão de correntes frias, revivendo sua maldição de isolamento. Elara correu para ele, ignorando o perigo, as mãos pressionando o peito dele através das sombras. "Não sozinho", exclamou ela, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, misturando-se ao sangue do laço. Seu toque dissipou as ilusões.
o sangue misturado pulsando como um coração compartilhado, quebrando o feitiço. Thorn se libertou, os olhos encontrando os dela em um instante de conexão profunda. Desejo, gratidão, amor forjado em fogo e gelo. Ele a puxou para si no meio da batalha, os lábios capturando os dela em um beijo urgente, faminto, que selava não só a vitória iminente, mas a transformação mútua. O gosto dele, selvagem e salgado, apagou as últimas sombras de dúvida, fazendo seu corpo se arquear contra o dele, um arrepio sensual percorrendo sua espinha como luar na neve. Com um rugido uníssono, eles atacaram Vesper. Thorn a imobilizou contra o chão, presas à mostra, enquanto Elara traçava uma runa no ar com o pingente, invocando o julgamento ancestral, uma maldição de exílio, não morte, que a Beta não merecia misericórdia total. Você traiu o clã por poder vazio, disse Elara, a voz firme, ecoando o crescimento que a jornada lhe dera. Vá para as sombras das montanhas, sozinha como ansiava ser rainha. Vesper uivou de derrota, o corpo se contorcendo em névoa prateada, banida para as profundezas geladas, seus sentinelas rendendo-se ao alfa verdadeiro. O silêncio caiu na câmara, quebrado apenas pelo crepitar das runas que se acalmavam. Thorn a ergueu nos braços, o corpo exausto mas radiante, levando-a de volta ao grande hall, onde a alcateia agora se ajoelhava em lealdade, olhos brilhando com respeito pela nova rainha. Sob a lareira colossal, ele a deitou em peles macias, o luar filtrando pelas janelas como uma bênção. Você me salvou, Elara. Deixe-me curar você agora. Seus dedos traçaram as cicatrizes invisíveis de sua alma, beijos suaves descendo por seu pescoço, despertando um desejo que a fazia arquear, o corpo se rendendo ao dele em uma dança de toques e sussurros. O amor era proibido no mundo dos homens, mas aqui, nas sombras góticas do castelo, era eterno, poder e vulnerabilidade entrelaçados, monstros transformados por coragem e aceitação. As montanhas uivaram em celebração, a nevasca acalmando-se em uma paz nevosa. Elara, aninhada nos braços do rei, soube que o destino tecera não correntes, mas asas. Gregor e a vila eram ecos distantes. Aqui ela encontrara pertencimento, um amor que curava traumas e desafiava a imortalidade. Sob a lua cheia, o clã de Luparia renascia, guardião de tratados antigos, onde humanos e lobos dançavam em harmonia, para sempre entrelaçados pelo sangue da lua.